Bem-vindos ao Hype, o programa do Clube Geek sobre notícias da semana. Eu estou aqui com o Gui. Olá pessoal. E eu sou o Daniel. Como vocês sabem, nós gravamos sempre à quinta-feira e os episódios do Hype saem à sexta-feira. E só quero deixar aqui o aviso de que o trailer de Vingadores Guerra do Infinito, ou melhor, o novo trailer, já está na net, muito provavelmente a esta altura. Nós não vamos falar porque estamos no passado. É verdade. Digamos assim, que chatice, não é? Um passado de 24 horas que é sempre chatice. É sempre chatice. Raio de pontaria. Eu não sei, não é? Neste momento o Gui do futuro já viu o trailer, portanto ele está contente. Sim. Portanto, olha, bom para ti, Gui do futuro. Exatamente. Mas pronto, para compensar a falta do trailer aqui no Hype, temos muita coisa para falar também sobre Vingadores Guerra do Infinito. Mas pronto, por aqui já a avançar com as primeiras notícias que estão sobre Deadpool. Exatamente, Deadpool 2, que está mesmo aí ao virar da esquina. Ele estreia em abril, maio, ok. Estreia em maio. E saíram agora aqui umas novas informações sobre as exibições de teste. Portanto, todos os filmes têm exibições de teste para testar a audiência. Eles testam, põem aqui uma cena aqui, uma cena ali, portanto fazem testes. E saíram aqui umas informações de que a recepção aos testes foram muito, muito mais. Muito mais mesmo, do tipo que não há história, que as personagens estão desaproveitadas, que é muito, muito mal mesmo. No entanto, há outras informações que dizem que os testes até foram bons. Portanto, Gui, o que é que tu vês aqui nisto? Opa, não sei, é sempre difícil neste género de informações que saem das exibições de teste, sobretudo quando são informações muito contraditórias como estas. Temos uma notícia a dizer que o filme é mau, temos outra notícia a dizer que o filme afinal é mesmo bom. Habitualmente este género de notícias para mim no passado não são assim tão indicativas quanto isso do Exato. Resultado final. Estas exibições de teste, sobretudo quando são feitas nesta altura, é mesmo só para tentar perceber um pouco como é que vai ser a reação da audiência, mas são para públicos muito pequenos. É literalmente uma sala de cinema cheia de pessoas, e essas pessoas não são necessariamente, por esta altura, particularmente representativas do público em geral. São pessoas escolhidas a dedo para verem o filme, e lá está, porque isto acabam por ser leaks que saem cá para fora, podem não ser fidedignos e frequentemente estão enviesados. Portanto, acho que é difícil tirarmos daqui qualquer género de informação concreta. Acho que temos mesmo de esperar pelo filme. Exato. Bom, mantendo aqui na onda do Deadpool, o criador de Deadpool, que é o Rob Liefeld. Acho que é Liefeld, bro. Nomes estrangeiros são uma nódoa. Mas pronto, o nosso amigo Rob, não criou só o Deadpool. Portanto, a personagem da Marvel mais famosa dele é de facto o Deadpool, mas ele criou uma série de personagens numa outra editora, que é a Image Comics. Por acaso ele foi um dos fundadores. E criou uma série de personagens e um universo nessa editora que se chama o Extreme Universe. Há alguns meses, já desde o ano passado, que ele já dá a falar que está a desenvolver filmes neste universo, que estava à procura de compradores. E encontrou na forma da Netflix. A Netflix, pronto, como todos sabem, papa tudo. E vai papar aqui a franquia do universo Extreme. Gui, tu conheces este universo? Honestamente não conheço particularmente bem a obra do Liefeld, o que é paradoxal, porque eu comecei a ler bandas desenhadas no início dos anos 90, que foi exatamente a época de ouro do Liefeld e dos outros artistas que com ele saíram da Marvel e saíram da DC para fazer a Image Comics.
Portanto, se por um lado eu nessa altura ainda não sabia o que é que estava a fazer a ler bandas desenhadas e pegava no que estava no escaparate e lia as coisas todas de uma forma completamente não cronológica, o que fez com que eu acabasse por não perceber realmente o que raio que se estava a passar na banda desenhada nessa altura. A verdade é que esse estilo de arte do início dos anos 90 e o tom das bandas desenhadas do início dos anos 90 foi aquilo que acabou por ser a experiência mais formativa para as minhas sensibilidades estéticas da banda desenhada nessa altura. E o Rob Liefeld foi um dos grandes artistas do início dos anos 90. E por grande não estou a dizer que seja bom, estou a dizer que ele foi só muito influente. Porque o gajo... Porque ele é reconhecidamente um mau artista. Os desenhos... não, a sério, os desenhos das personagens dele são sempre muito exagerados. Há alguns exemplos específicos que são mesmo péssimos. Eu também não gosto da arte dele. É uma arte que eu não gosto. Mas é exatamente esse género de arte e sobretudo esse género de histórias que eram muito urbanas, mais violentas, mais gritty, do início dos anos 90, que marcaram ali uma época que tem um tom muito específico. E para mim, pessoalmente, ver essas histórias e essas personagens recriadas ou reimaginadas agora, isso é muito interessante. Independentemente do Rob Liefeld ser melhor ou pior escritor, melhor ou pior artista, a verdade é que essas bandas desenhadas do início dos anos 90 tinham qualquer coisa de específico, tinham qualquer coisa de muito único, que eu acho que é capaz de funcionar muito bem agora na Netflix. Sim, eu acho que sim. E as personagens deste universo, do Extreme, são... lá está. Tanto as personagens como o universo em si são violentos. Portanto, são personagens mais violentas, mais sujas, mais cruas. E casa muito bem com a Netflix. Porque a Netflix tem a tradição de ser muito flexível, não é? E então dá para transpor muito mais facilmente o tom destas bandas desenhadas se estiverem dentro da Netflix. Portanto, eu estou muito interessado no que é que vai sair daqui. O negócio foi grande, envolveu muito dinheiro, portanto, vão haver vários filmes. E eu espero que também haja aqui um universo estendido. Óbvio. Eu estou entusiasmado. Vamos ver o que é que sai daqui. Também acho que sim. Por falar em ver o que é que sai daqui, a HBO veio confirmar que as séries spin-offs do Game of Thrones vão ser mesmo muito caras. E obviamente que aqui a piada não é que são caras, mas é que vão ser caras logo desde o início. Eles estão a anunciar que estas novas temporadas spin-off vão custar cada uma delas entre cerca de 50 a 60 milhões de dólares, que é um preço relativamente alto para séries que vão começar do zero. Ou melhor, não estão bem a começar do zero, são spin-offs, mas a verdade é que vão contar narrativas diferentes, com personagens diferentes. E o facto de eles estarem a investir muito dinheiro logo desde o início diz que estão mesmo muito confiantes com as novas séries. Ou então estão só a aproveitar a base de fãs que já conquistaram e sabem que podem entrar de pés juntos, que vai correr tudo bem. Mas o que é que tu achas disto? Sim, assim, como tu disseste, assim, o que a francesa que é a presidente VP isto aqui, pronto, é o presidente sénior da HBO, eles têm aqui vários cargos. O que ela disse particularmente foi que 50 milhões não chega para fazer os spin-offs. Portanto, nós vamos ver aqui orçamentos muito maiores do que isso. Por comparação, nós temos aqui a última temporada de Guerra dos Tronos custou 90 milhões. Portanto, é muito válido que vejamos números mais próximos disso. O que é muito mesmo. Portanto, estamos aqui a ver talvez episódios a custar, sei lá, 10, não sei, depende do número de episódios, né? Mas a custar a falta dos 10, 12 milhões a cada episódio, né? o que é muito. Exato. Mas eu trago aqui uma informação que eu não te fiz o briefing, é nova aqui para ti, Okay. Que é que a mesma presidente, a francesa, disse que no último episódio
de Guerra dos Tronos, muita gente vai morrer. Portanto, há mortes maciças no último episódio. Portanto, Gui, o que é que surpreendes-te com esta informação, Gui? Eu estava à espera que eles ficassem todos vivos para sempre e que ficassem todos felizes para sempre e casados uns com os outros. Vieste destruir as minhas expectativas. Não, claro que obviamente estava... que isto ia ser um massacre, que ia ser outro banho de sangue. Não só estávamos à espera, mas eu acho que íamos ficar extremamente desiludidos se não fosse uma razia pelo fim. Nós fazemos esta coisa de gostarmos muito das personagens, e gostamos das personagens e que não queremos que elas morrêssemos, mas a verdade é que a morte de uma personagem é possivelmente e discutivelmente um dos fins mais satisfatórios para uma personagem. E da maneira como o Game of Thrones tem vindo a evoluir, e sobretudo com nesta última temporada os fãs a queixarem-se que não tinha havido mortalidade suficiente e que o perigo tinha desaparecido, acho que esta decisão, ou pelo menos esta ideia de que a próxima temporada vai de facto ser muito letal para as personagens, é a decisão certa. Sim, até porque a Guerra dos Tronos não é uma história de embalar. Exato. É uma história de viveram felizes para sempre. Portanto, calha bem haver muitas mortes. Né? Exato. Portanto, isto agora sou eu ou és tu agora? Agora acho que sou eu. Sou eu. És tu, pois és. Estava aqui a saltar à frente. Entramos aqui então em Vingadores Guerra do Infinito. Isto é uma data de notícias sobre Vingadores do Infinito. Agora temos aqui praticamente o episódio restante é só falar de Vingadores Guerra do Infinito. Vamos a isso. Começa. Vamos já saltar para isto. Ora, vamos então. Portanto, aqui o grupo de notícias que eu trago aqui são 3. São muito rápidas. Portanto, primeira notícia. Diz que Vingadores Guerra do Infinito vai ser uma sequela direta da Guerra Civil, do Capitão América Guerra Civil. Ok? Outra notícia diz que Vingadores Guerra do Infinito passa-se 2 anos depois de Capitão América Guerra Civil e que os filmes vão ser independentes. Portanto, no princípio, o plano da Marvel, e aliás, a Marvel, a primeira vez que divulgou os filmes, divulgou parte 1 e parte 2. Portanto, o plano era que os filmes fossem um só, divididos em 2, não é? Mas, pronto, como nós já suspeitávamos, com a mudança de título, os filmes já não vão ser 2 filmes divididos em 2... um filme dividido em 2 partes, mas sim 2 filmes diferentes. Obviamente que vão ter ligação um filme com o outro, mas vão ser filmes com princípio, meio e fim. Portanto, filmes independentes. Assim, estas informações já eram esperadas em relação à sequela direta da Guerra Civil e ao facto de passar 2 anos depois. Mas é interessante aqui o facto de nós sabermos que são mesmo 2 filmes isolados, entre aspas, mas isolados. E também é interessante uma informação que também saiu de que o Homem-Formiga e a Vespa, portanto, o filme do Homem-Formiga e a Vespa vai ter ligação direta com Vingadores Guerra do Infinito. E isto é interessante porque não sabemos se esse filme se passa antes de Guerra do Infinito ou depois de Guerra do Infinito. Goi. Para mim, o que eu acho mais interessante nestas novas informações nem é, como tu disseste, que o Guerra do Infinito iam ser 2 filmes independentes. Como tu disseste, já nós adivinhávamos há muito tempo que ia ser uma sequela que se ia passar 2 ou 3 anos depois do Guerra Civil. Também já toda a gente adivinhava. O que eu acho mais interessante aqui destas informações todas é que mostram, ou pelo menos as notícias dizem, que eles estão particularmente preocupados e particularmente investidos em fazer com que estes filmes pareçam e sintam estar todos verdadeiramente ligados uns aos outros, a pegarem em detalhes e em arcos narrativos dos outros filmes, a tentar misturá-los todos uns com os outros. E esse detalhe que tu disseste do Homem-Formiga 2 ter ligações muito diretas à Guerra do Infinito é uma prova disso. Acho que é a decisão certa, mais uma vez.
eles fazerem com que os filmes pareçam estar verdadeiramente ligados e estarem a influenciar-se uns aos outros e tu sentires as consequências dos filmes anteriores, é o que torna esta experiência do MCU tão especial. Relativamente ao Ant-Man, ao Homem-Formiga e a Vespa, continuamos com a dúvida se vai acontecer antes ou depois do Guerra do Infinito. Acho, vendo o trailer, e nós já discutimos o trailer antes, mas olhando para o trailer, aquilo não parece um mundo pós-Guerra do Infinito. A questão é a seguinte, meu. Eu já partilhei as minhas teorias, com vocês estão a ouvir e contigo também, Gui. E o que eu acho que vai acontecer é que o Thanos não virá à Terra de todo. O Thanos vai estar naquele planeta que eu aposto que é o planeta dos anões, onde o Thor vai forjar o novo martelo, não é? Portanto, o Thanos vai estar lá. E na Terra vai haver uma grande batalha em Wakanda. Portanto, nós já vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas vão ser as tropas do Thanos e... agora esqueci-me do nome do grupo dele. Né? A Black Order. Da Black Order, exatamente. Portanto, exatamente. A Ordem Negra é que vem à Terra. Portanto, eu acho que... Não, e como a guerra vai ser em Wakanda, que está isolado, portanto, isto aqui passa supostamente logo depois dos eventos de Black Panther, portanto, o Wakanda ainda não se mostrou propriamente ao mundo, não é? Portanto, está ali muito isolado. Portanto, se calhar o mundo nem sabe do que é que se está a passar, percebes? Portanto, tendo em conta isso, até encaixa o facto do Homem-Formiga e a Vespa se passar depois da Guerra do Infinito e que a Terra se pareça estar muito normal, percebes? Percebo. E isso realmente faz sentido, porque de facto no trailer de Infinity War que nós vimos, não é? Porque o Gui e o Daniel do futuro amanhã já Exatamente. vão, se calhar já discordam do Gui e do Daniel do passado. Exato. Mas sim, o trailer que nós vimos só nos mostra as cenas na Terra são realmente mais passadas em Wakanda e aquelas cenas que nós pensamos e provavelmente acontecem em Nova York não mostram assim tanta destruição quanto isso. Portanto, é possível. Pode estar muito isolado, percebes? Pode estar muito isolado, pode ser tipo só uma nave, tipo, estar a ver, tipo, está ali muito isolado e não um evento global. Entendes? Exato, pode ser. E até faz mais sentido que eles queiram deixar esse evento global para o segundo filme dos Vingadores, quarto, quinto filme dos Vingadores. Não sei. Quarto. Mas é muito interessante falares dessa reunião em Wakanda, porque é exatamente uma dessas cenas que foi presenciada quando recentemente uma data de jornalistas foram visitar os sets de filmagens. Temos aqui uma outra notícia de que vamos falar agora. Os jornalistas que foram ao set de filmagens reportaram uma cena muito engraçada que acontece no filme, que é quando um Quinjet aterra em Wakanda e traz com ele um porradão de personagens, nomeadamente a Viúva Negra, o Visão, o Capitão América, o Winter Soldier, o Soldado do Inverno, o máquina de combate, como é que o gajo chama? War Machine? Rhodes. O Rhodes, é isso mesmo. O Rhodes também está lá, o Black Panther também está lá claramente. E o que óbvio, não vamos aqui entrar em pormenores do que é que eles dizem, do que é que a cena de facto tem, mas depois podem procurar pela internet fora. Exato. Mas o que eu achei mais piada na descrição desta cena realmente é da maneira como estas personagens todas interagem. E isto era uma dúvida que nós tínhamos todos até agora, que era como é que tu lidas com um cast de personagens que noutras circunstâncias são todas as personagens centrais dos seus filmes, são todos protagonistas. Como é que tu pegas em 10 protagonistas diferentes e põe-nos a interagir uns com os outros de uma maneira natural? Esta cena que aqui está descrita, para mim,
relaxa-me, dá-me segurança de que os irmãos Russo de facto conseguem escrever e conseguem realizar estas cenas com uma naturalidade enorme. Sim, e quando eu estava a ler a cena, transmitiu muito uma vibe de Guardiões da Galáxia. E Guardiões da Galáxia, portanto, o James Gunn consegue trabalhar muito bem o núcleo de personagens, e apesar de ser um grupo, dá espaço às personagens todas e é muito dinâmica a interação entre as personagens. Portanto, não há uma personagem que é de destaque e uma personagem que é secundária em Guardiões da Galáxia. Portanto, todos eles têm o mesmo destaque. E parece que essa dinâmica e essa forma de escrita foi transportada para estes Vingadores. Porque ao ler a cena parece que é muito dinâmico, pá. Parece tipo que não é forçado, nem há nenhuma personagem que fica no canto. Não, todos falam, todos interagem. E parece muito fácil. Parece que sempre estiveram juntos. Isso é bom. Essa dinâmica e essa leveza. Porque também, sim, isto são filmes da Marvel, ok? Portanto, estou aqui a falar da Guerra do Infinito, mas obviamente vai haver leveza, vai haver humor, o que é normal, não é? E esses momentos são giros. São giros de se ver. E eu gostei da cena por isso mesmo. E também gostei muito de ver o Rhodes, o máquina de combate, em pé, porque o gajo, pá, foi o que mais sofreu, não é? Em Guerra Civil. E parece que o gajo está tipo umas próteses nas pernas, tipo, para o ajudar a estar em pé, não é? E talvez ele estando em Wakanda também sirva para isso. Uma outra informação que também interessante, não sei se tu ias falar sobre isso, Rui, mas também vieram nestes reports, é que o Visão também está lá nessa cena e vem apoiado, portanto, ele está meio combalido e vem apoiado tanto na Feiticeira como na Viúva Negra. Portanto, ao que parece a joia do infinito já lhe foi tirada, não é? Portanto, sendo que ele é feito de vibrânio, portanto, está no sítio certo, não é? Exato. Portanto, tudo se reúne ali e tudo faz ligação. Portanto, isso é muito importante e é muito interessante. É? E tu estavas a dizer uma coisa que é muito engraçada sobre esse tom do cast dos Guardiões da Galáxia funcionar aqui muito bem. Este é um dos detalhes que eu gosto, é um dos detalhes que eu acho mais piada no meio disto tudo, em relação aos realizadores, aos irmãos Russo. É uma coisa que eu sinto que a maior parte das pessoas não tem bem noção. Mas eles, na realidade, começaram a carreira deles, ou o primeiro grande trabalho da carreira deles, foi a realizar episódios do Community. Lembras dessa série? Exato. Sim, que é muito isso, não é? Exatamente. É muito gestão de personagens. Precisamente. Eles tiveram a escola deles aí, a gerir um grupo grande de personagens no qual elas têm de estar todas a interagir de uma maneira divertida umas com as outras. Outra coisa interessante que os Russos disseram e abordaram, que eu não percebi se foi nesta mesma visita ao set de filmagens, se foi numa entrevista separada, mas tenho ideia que foi numa entrevista separada. Uma coisa de que eles falaram foi da ausência do Hawkeye, a personagem do Clint Barton, do Gavião Arqueiro, no material promocional do Avengers Infinity War até agora. E eles dizem uma coisa muito interessante, que o Hawkeye, mais do que as outras personagens todas, tem uma reação muito específica e muito única aos eventos da Guerra Civil, e que ele tomou decisões específicas que o põem num caminho só dele. Obviamente que isto é extremamente vago, mas dá-nos aqui algumas pistas do que é que poderá estar a acontecer com o Hawkeye. O que é que tu achas que isto significa? Opa, eu acho que vai ser uma adaptação fiel à banda desenhada, o que para mim é excelente. Na banda desenhada, depois da Guerra Civil, o Clint Barton, que é o Gavião Arqueiro, ele fica, acontecem ali vários eventos, ele fica um bocado desanimado, desiludido e deixa cair a sua identidade de Gavião Arqueiro e assume uma identidade que se chama Ronin. Ele também deixa de usar o arco e flecha e passa a usar espadas. Portanto, fica meio com ninja, meio com samurai. Sim. Pronto. E depois acontece depois também outras coisas, né? E ele
depois eventualmente deixa também cair essa identidade do Ronin e é assumida por outras personagens que não interessam e volta a assumir a identidade do Gavião Arqueiro. Portanto, eu acho que vai ser realmente isso, sabes? Eu acho que eles vão pegar nisso, tendo em conta o que aconteceu na Guerra Civil, né? Que ele foi uma das personagens que ficou presa no Raft, né? Portanto, ele está na equipa dos Predadores, não é? E também ele é o único herói, isto também é muito interessante, ele é o único herói que tem família, pelo qual que nós conheçamos, não é? Portanto, é o único herói que tem família. Portanto, isto também pesa nas decisões dele. E ele poderá estar tipo, em alguma missão pessoal, a investigar algo em nome próprio e assumir uma identidade. Eu tenho quase a certeza que vai ser o Ronin. Pode não se chamar Ronin, tal como o Capitão América decidiu que não se vai chamar Nómada, mas tipo, ele é o Nómada. Claro, é essa adaptação. Entendes? Portanto, eu acho que vai ser isto. Eu acho que vai ser uma adaptação bastante fiel ao que aconteceu na BD. Eu tenho só uma alternativa a isso, que é, concordo contigo, acho que eles vão na direção do Ronin, se tem esse nome ou não, mas chamo a atenção para o facto de que na continuidade Ultimate das bandas desenhadas, a transformação do Hawkeye para Ronin não acontece em reação aos eventos da Guerra Civil, mas quando a família dele é toda é assassinada por quem? Não sei se já não me lembro bem. Acho que não é pelos Skrulls, é pelo Loki outra vez. Talvez. Não sei, não sei dizer. Sei que no segundo volume dos Ultimates, na continuidade Ultimates, a família dele é toda assassinada de uma maneira muito trágica e é a partir desse momento que ele se passa. E assim, obviamente que isto não vai acontecer nos filmes. Não sei, portanto, era giro. Mas não é Marvel, meu. É muito extremo para a Marvel no cinema, percebes? Eu sei, mas uma pessoa pode sonhar. Sim, sonha, meu, sonha, ser feliz. Tudo aqui está. Ok, vá. Deste bloco está tudo, não é, meu? Está tudo. Vamos em frente. Mais Marvel. Então vá, próximo, mais Vingadores. Pensava que tínhamos acabado com os Vingadores? Não, temos mais Vingadores. Vingadores mais ou menos. Agora vamos nos focar em Capitã Marvel. Também é muito interessante. Portanto, nós também, mais uma vez, já estava praticamente confirmado que a Capitã Marvel não ia estar em Vingadores Guerra do Infinito, mas sim em Vingadores 4, e foi agora confirmado, portanto, oficialmente. E cada vez isto cada vez me dá uma vibe de que ela vai ser aquele Deus Ex Machina que chega no fim e resolve tudo. Sim. Isto é muito perigoso porque tem que ser bem feito, porque se for mal feito fica uma cagada. Fica como no Liga da Justiça. Exatamente. Mas é válido, é verdade, percebe? Portanto, fica mal feito. Isto tem que ser muito bem feito. Se é que de facto isso vai acontecer, isto tenho uma vibe de que vai acontecer isso. E numa notícia paralela, mas também liga à Capitão Marvel, o Samuel L. Jackson partilhou no Instagram uma série de fotografias em que eu não sei se isto é ele ou não, mas sim, eu acho que é ele mesmo, não é? Ele com uma prótese, portanto, alguém está a fazer uma prótese da cara dele. E o pessoal começou a especular, e é muito bem, eu também concordo, de que isto poderá crer que o Nick Fury é um Skrull. Portanto, o que já liga com os eventos da Secret Wars, que é quando se descobre que os Skrulls, ou melhor, que muitos heróis são na verdade Skrulls, são clones. Não é clones, são os Skrulls que têm a capacidade de mudar o seu aspecto físico e infiltraram e substituíram vários dos heróis. Exato. Eles tipo,
metamorfaram-se nesses heróis. Metamorfosearam-se. Metamorfosearam-se nesses heróis. Acho eu. E isto é interessante, porque vai ligar a uma notícia sobre o Homem-Aranha, que vamos falar já daqui a pouco. Portanto, mantenho isto na cabeça. Portanto, será que o Nick Fury é realmente um Kree? Será que a fase 4 vai adaptar a Secret War? Opa, era muito giro. Porque é uma storyline muito divertida, que dá pano para mangas, e sobretudo com a quantidade de personagens que eles já estabeleceram até esta altura, vai de facto haver personagens suficientes para nós não termos certeza nenhuma sobre quem é que é quem. No entanto, o facto de vermos o Samuel L. Jackson aqui com esta prótese, eu concordo, acho que quase de certeza absoluta vai haver um Skrull qualquer que está a fingir que é o Samuel L. Jackson, mas isso não quer dizer necessariamente que ele continue a ser um Skrull na linha temporal atual. Mas que isto levanta essas possibilidades para o futuro, de certeza que sim. Até porque assim, ainda não há bem confirmação se o Nick Fury vai estar neste Vingadores, e o gajo anda muito desaparecido, meu. É verdade. E não se percebe muito bem porquê. E que não é normal. Portanto, aconteceu a Guerra Civil e tudo. Tá bem que ele pertence à SHIELD, mas ele está muito desaparecido. Portanto, poderia explicar aqui muita coisa, percebes? Sim, se é ele verdade. de facto fosse um Skrull e não fosse o Nick Fury. É verdade. E pensa assim, se no filme da Captain Marvel, que se eu não me engano é o último filme, é o penúltimo filme antes do fim da fase 4. Ele estreia em fevereiro e o Vingadores em maio, o Vingadores 4, de 2019. Exato. E depois o filme que vem a seguir, em agosto, que é o Spider-Man 2, esse já é da fase 4. Já pertence tecnicamente à fase 4. A ideia de descobrirmos no fim da Capitã Marvel que o Nick Fury na realidade é um Skrull, imagina que isto acontecia, deixava um hook e deixava uma ideia pendente na cabeça de toda a gente dos filmes que vinham a seguir, de que quem é que é quem. E isso era uma maneira engraçada de deixar um cliffhanger engraçado para a fase 4. Sim. Mas nós vamos já voltar aqui a esta notícia, porque, como eu disse, vai ligar aqui uma notícia sobre Homem-Aranha, e poderemos começar aqui a criar algumas teorias. Mas antes dessa notícia do Homem-Aranha, eu tenho aqui outra notícia que não é a primeira notícia que nós fazemos hoje que não é da Marvel, mas parece que é. É quase. Temos eu não sabia desta notícia, é a primeira vez que estou a ler acerca disto, mas o romance de ficção científica Robopocalypse, do autor Daniel H. Wilson, já está em rumores de produção desde 2010. No entanto, desde 2014 o projeto não andava muito para a frente, mas até agora a ideia mais interessante acerca disto era que seria o Steven Spielberg a realizar este filme. A notícia que nós trazemos hoje é que já não vai ser o Steven Spielberg a realizar este filme, vai ser em vez disso o Michael Bay, famoso pelos seus filmes dos Transformers. Agora, eu nunca li este livro, não faço ideia do que é isto, mas tendo em conta o título, Robopocalypse, de facto é difícil discutir que o Michael Bay não é o realizador certo para um filme com este título. O Robopocalypse, o livro saiu em 2011, e praticamente desde que saiu ou mesmo antes, os direitos cinematográficos já tinham sido comprados. E logo quando foram comprados, o Spielberg ficou envolvido no projeto. E nem sei se não é a produtora do Spielberg que está à frente disto, sabes? Porque eu acho que foi... posso estar a dizer grande mentira agora, ok? Mas eu acho que foi o Spielberg que mostrou interesse em adaptar este livro. Logo de caras. Ok. Mas pronto, é aquelas produções que andam ali a marinar e nunca mais saem do papel.
E agora, este gajo, que é o Michael Bay, que cresceu o Michael Bay, pega nisto. É assim, eu não sei o que é que o Spielberg vê no Michael Bay. O Spielberg também produziu a franquia dos Transformers. E agora o Michael Bay vai pegar nisto e é como se tu pegasses num filme, sei lá, tipo, talvez o... olha, imagina que o Ready Player One, nós não vimos o filme, portanto, para ser cada merda, não é? Mas pronto, possivelmente. imagina que o Ready Player One não era realizado pelo Spielberg e sim pelo Michael Bay, tipo. Não ia ser o que nós vimos nos trailers. Eu consigo, honestamente, eu consigo ver filmes do Michael Bay e consigo divertir-me com os filmes do Michael Bay. Se estiver no estado de mente certo e for com as expectativas certas, eu consigo divertir-me com ele. Mas acho que, tomando qualquer métrica objetiva, é difícil dizer que o Michael Bay seja um bom realizador. Yeah. Sim. Mas pronto, mais uma vez vamos ver o que é que sai daqui. Às tantas até sai daqui uma coisa muito boa. Honestamente, se a história for muito, muito boa de base, então o Michael Bay a pôr lá as suas explosões, se calhar até fica um filme divertido, quem sabe? Yeah. Bom, então vamos aqui então às notícias de Homem-Aranha que eu andei a prometer. Quando vocês pensavam que não havia mais notícias da Marvel hoje? ainda não acabou. Ora, portanto, já começaram aqui a ser algumas informações sobre a sequela de Regresso a Casa, em Portugal. Acho que é Regresso a Casa. Regresso a Casa. Bom, portanto, o filme estreia para o ano que vem, portanto é normal que estas informações já comecem a sair. Existiu aqui uma informação que não é oficial, portanto, estamos a falar de rumores, atenção, ok? Portanto, saiu aqui há já alguns meses, já desde o ano passado, tinha saído uma chamada de casting para, eu vou tentar traduzir isto aqui à letra, para uma atriz europeia, na casa dos 20 anos, e que é descrita como uma femme fatale, ok? Pronto. Agora, saíram aqui umas informações, uma fonte veio explicitar qual é que é esta personagem. Portanto, esta personagem chama-se Jessica Drew, europeia, que vem da Trância. Bom. E a Drew era uma agente da Hydra, que depois se tornou uma agente da S.H.I.E.L.D. E, isto é mais interessante, teve um papel-chave na invasão secreta dos Skrulls. Ok? Portanto, isto é muito importante. Essa fonte também depois continua a dizer que é muito provável, portanto, a fonte diz que esta informação sobre ela ter sido da Hydra, ter sido da S.H.I.E.L.D. e ter tido um papel importante na invasão do Skrull é certo, ok? Depois ela meio que teoriza de que esta personagem se pode tornar na Spider-Woman. O que também é muito, muito interessante. Agui, o que é que achas aqui destas ligações? A notícia não confirma que a personagem vai ser a Jessica Drew, mas de facto... Não, isto é a fonte, ok? Tipo, a fonte é que diz isso. Isto são apenas rumores. Mas uma coisa que já está a faltar não, mas que encaixava muito, muito bem nos filmes do Homem-Aranha era de facto uma personagem feminina muito, muito forte com a qual ele possa interagir de um para um. Não tivemos isso até agora. Nós temos a personagem da Mary Jane, que não é bem a Mary Jane, nem deixa de ser, que eu até acho que é uma coisa boa, mas que era interpretada pela Zendaya e que eu acho que é interessante ela continuar como uma personagem de suporte. A introdução da Jessica Drew é aqui muito interessante, porque como tu disseste,
ela durante muito tempo é uma agente secreta e só mais tarde é que se transforma na Spider-Woman. E o facto deles a descreverem como quase como uma espiã, uma agente secreta, muito James Bond, dentro deste ambiente, e não foi não tínhamos notícias de que o filme do Homem-Aranha estava a ser filmado no Reino Unido. Talvez, não sei. Não, nós temos a confirmação de que vão haver cenas em Berlim outra vez, pronto. Tal como... Yeah. Era isso. Portanto, isso dá muito, confirma muito esta ideia de que o Homem-Aranha vai para a Europa, encontra esta personagem que é descrita como uma femme fatale, uma personagem feminina muito forte, um agente secreta, estilo James Bond, a interagir com o Homem-Aranha, que tem os seus próprios segredos. Isso tem tudo para correr bem em termos de narrativa, em termos de diálogo e de interação entre estas duas personagens. Acho que faz todo o sentido se as coisas estiverem a andar na direção da invasão secreta dos Skrulls, que eles estejam a introduzir esta personagem. Faz todo o sentido que ela esteja aqui envolvida. O que eu gostava muito que acontecesse é que ela só se transformasse na Mulher-Aranha muito mais tarde, e que tivéssemos um crescimento lento desta personagem, vê-la na invasão secreta mais como agente secreta, do que ela transformar-se rapidamente numa personagem com superpoderes. Exato. Assim, a chamada de casting podia pôr uma atriz de 20 anos. Ou melhor, na cara dos 20. Portanto, isso aí é certo. Essa chamada de casting é oficial, não é? Portanto, existe. Tudo o resto é apenas teorias ou rumores, não é? Uhum. Portanto, tendo em conta que eles procuram uma personagem, ou melhor, uma atriz para ser uma personagem na cara dos 20 anos, e se a invasão do Skrull aconteceu nos anos 90, então há aqui algo que não bate muito certo. Não, a questão é que a invasão dos Skrull pode ter começado nos anos 90 e estar a manter-se até à atualidade. E só agora é que eles estão a descobrir realmente quem é que está infiltrado. Ok. Sim, pode ser. Pode ser por aí. Eu lembro, também já foi aqui há alguns programas atrás, até na altura eu li uma notícia qualquer, li um rumor qualquer, uma teoria interessante, que era sobre como um potencial enredo para a história da Black Widow ser ela a investigar a invasão dos Skrulls e a tentar ela, porque ela é uma agente secreta, a tentar descobrir quem é que é Skrull e quem é que não é. Se calhar esse papel que eu estava a imaginar para a Black Widow, se calhar vai ser, em vez disso, interpretado por esta personagem da Jessica Drew. Ou então as duas juntarem-se nessa investigação. Não, pode ser as duas. Isso é muito interessante e faz muito sentido. Porque também temos a ideia, porque também existe esta notícia de que a Marvel estaria a pensar num filme com um cast, um grupo de personagens heroínas todas mulheres. Portanto, exato. Mais uma coisa que está consistente com estas informações. Sim. Pá, olha, faz muito sentido, sabes? É assim, lá está. Ninguém sabe o que é que vai na cabeça da Marvel, mas obviamente que eles já têm os próximos 10 ou 20 anos planeados, né? Sim. Portanto, e é muito provável que eles, ao introduzir a Capitã Marvel, também tragam a invasão secreta. Epá, faz muito sentido. Também sei aqui uma outra notícia referente ao Homem-Aranha, mas não diretamente. Portanto, nós já sabíamos que... nós sabemos que a Sony está a desenvolver spin-offs. O Venom estreia este ano. E nesses filmes derivados, um deles que tinha entrado em desenvolvimento era um filme sobre o Nightwatch. Que agora, não sei se isto é oficial, mas não. É rumor, mas pronto, os novos rumores dizem que o realizador Spike Lee está à frente deste derivado. O que é que tu achas aqui desta conjugação, Gui? Nightwatch mais Spike Lee. Eu não conheço a personagem do Nightwatch, mas aquilo que é interessante dizer acerca desta personagem, e isto relacionando-se com aquilo que nós estávamos a dizer inicialmente,
é que o Nightwatch, apesar de depois ter-se desenvolvido como uma personagem sólida e com as suas próprias storylines, ao início, por causa da roupa dele, ele foi considerado como sendo um rip-off do Spawn. É um bocado. Mesmo a máscara e tudo. Exatamente. É a máscara, a capa, tudo faz lembrar o Spawn. O Spawn, por sua vez, foi uma das personagens originais da banda desenhada mais marcantes do início dos anos 90. O Spawn foi inventado pelo Todd McFarlane, que juntamente com o Rob Liefeld, quem nós estivemos a falar ao início do programa, eles saíram os dois da Marvel para fundarem a Image Comics. E o Spawn foi uma dessas primeiras personagens muito populares da Image Comics que ajudaram a lançar a Image Comics. Portanto, esta personagem do Nightwatch pega nesse mesmo tom muito distintivo do início dos anos 90 de que nós estávamos a falar ao início do programa. O Spike Lee, por sua vez, também é um realizador que realizou e fez filmes passados nessa época dos anos 90 que também são extremamente icónicos dessa época, e ele sabe muito bem representar esse início dos anos 90. Portanto, acho que esta junção destas duas ideias, a personagem do Nightwatch com o Spike Lee, faz todo o sentido e tem muito potencial para sair daqui uma coisa muito engraçada. Concordo. Avançando, não ainda para aquilo que vocês já estão todos há imenso tempo à espera que nós falemos, mas começando levezinho, só pôr o dedo dentro d'água. Devagarinho. Dentro d'água não, dentro do... Devagarinho, entrando devagarinho no mundo, no universo partilhado do Harry Potter, que é uma coisa que surpreendentemente ainda não tinha um nome. Apesar do Harry Potter ser, por definição, ou talvez discutivelmente, um dos primeiros universos partilhados e uma das primeiras grandes franquias a apostar em fazer muitos filmes em vez da clássica trilogia, e depois com o Fantastic Beasts a expandir esse mundo e a expandir esse universo, surpreendentemente, até agora ainda não tínhamos um nome para este universo. Que agora, pela primeira vez, com o novo trailer, temos ali, em 3 ou 4 framezinhos no início do trailer, finalmente o logotipo deste mundo e o nome. E portanto, chama-se Wizarding World e vai ser o nome global para todas as histórias passadas dentro deste mundo da magia. Portanto, isto inclui não só os filmes do Harry Potter, os filmes do Fantastic Beasts, mas todos os outros filmes e todas as outras linhas narrativas que eles eventualmente vão explorar. Exato. Sim, peças de teatro, livros, etc. Exatamente. Portanto, tudo. Vai estar tudo dentro deste universo partilhado que agora, pela primeira vez, como já disse, temos o nome. Opa, assim, não há muito a dizer. O Wizarding World, tipo, ok, é de caras, tipo, é bom, tipo, prato. É isto que vocês queriam, está cá o nome. Mas é giro, é engraçado eles estarem a assumir isto como universo partilhado. Não era surpresa nenhuma que isto ia acontecer mais cedo ou mais tarde, mas é engraçado, é giro. O logotipo é muito divertido. E o título e o nome disto é giro. Mas vamos agora para aquilo que interessa. O trailer de Fantastic Beasts 2, Os Crimes de Grindelwald. Epá, eu fiquei com arrepios de ver este trailer. Eu já vi o trailer uma data de vezes, todas as vezes fico com arrepios. Mas Daniel, tu és o nosso Potterhead residente, dou-te a palavra, o que é que tu achaste deste trailer? Olha, é assim, vocês não me estão a ver neste momento, mas eu tenho tipo um sorriso de orelha a orelha. Harry Potter, assim, toda a gente tem aquela propriedade que define a adolescência ou a infância, não é? Para mim e para muita gente da minha geração foi Harry Potter. Portanto, Harry Potter definiu a minha adolescência, acompanhou-me. E o que é engraçado é que eu comecei a ler os livros quando tinha 10, 11 anos, portanto foi como se tivesse... O Harry Potter
foi como se estivesse a acompanhar-me no meu crescimento. Foi, pronto, mas pronto, isto aqui são devaneios da minha vida pessoal. Mas pronto, eu adorei este trailer. Eu gostei muito do Animais Fantásticos 1, mas poderia ser melhor do que foi. Eu gostei à mesma, mas pronto, não sei, foi muito simplificado. Eu gostava que a história fosse mais pungente, digamos assim. Mas com este trailer foi lindo. Foi lindo. Nós temos tudo o que queríamos. Temos o Dumbledore, já falar um bocadinho sobre o Dumbledore. Temos o Scamander de volta. Temos o Nomads, que agora o gajo é o Nomads, que é o Kowalski também de volta. Vimos outra vez como é que ele se chama? Estava aqui na minha ponta da língua, agora desapareceu. Já sei quem é que estás a dizer. O Credence. Exatamente. Portanto, está confirmado que o Credence não morreu, ok? Portanto, porque assim, o final alternativo do primeiro filme seria nós veríamos o Credence a entrar também no navio onde entra o Scamander para voltar para a Europa. Portanto, esse final não foi ao ar, portanto, ficou no ar se realmente ele tinha morrido ou não. Está confirmado que ele não morreu, portanto, ele está vivo, continua com eu para Potterhead sou péssimo, mas ele continua com o poder que tinha, que era o... Exatamente, agora não me lembro disso. Mas pronto, ele continua com isso dentro dele. Exato. Okay? Que rumores dizem que a irmã, assim, também existe toda uma história sobre a irmã do Dumbledore que nos foi contada nos livros e muita gente ficou muito irritada, eu incluindo, por não ter sido também mostrada nos filmes do Harry Potter, e os rumores dizem que a irmã também tinha o mesmo problema que o Credence. E foi por aí que ela era muito instável e que, pronto, portanto, aquilo que toda a gente já sabe sobre a irmã do Dumbledore. Portanto, isso aí traz mais uma ligação ao Grindelwald, dá mais peso ao Dumbledore, porque o Dumbledore sempre teve aquela responsabilidade para com a irmã. Portanto, traz mais tragédia para a história do Dumbledore. Eu gostei muito do trailer. Vemos o Grindelwald com outro visual, com barba, cabelo branco, cabelo comprido, muito interessante. Não sabe bem qual é a história do filme, e ainda bem, deixarem-se um bocado de lado, mas já deu para ver que o Scamander e o Dumbledore têm uma boa relação. Ficou subentendido que o Dumbledore foi professor do Scamander. Agora, pessoalmente, eu ainda não consigo ver o Dumbledore no Jude Law. Achas que não? E não é assim, não é porque ele é um mau ator, nem que a caracterização esteja errada. Ou melhor, que esteja má. Não é isso. A questão é que, eu vejo o Dumbledore com cabelo e barba brancas e muito compridos, percebes? Sim, portanto, sim. Tipo, é difícil para mim de se associar essa imagem e ver um Dumbledore na cara dos 30 ou 40 anos, tipo rapaz da vida, estás a perceber? Eu percebo. Mas pronto, mas o filme pode fazer bem o seu papel e me vender essa personagem. Isso vai depender muito da interpretação do Jude Law. Porque este trailer, apesar de nos ter mostrado o aspecto físico e a caracterização do Jude Law como Dumbledore, não nos mostra quase nada da interpretação dele. E eu acho que é... Olha, desculpa, só interromper-te. Portanto, o Credence tinha o Obscurus. Exatamente. Dele. Portanto, ele é um Obscurial. E as teorias dizem que a irmã do Dumbledore também era uma Obscurial. Mas pronto, continua, meu. Desculpa lá. Não, mas sim, isso é importante. Isso era uma coisa à qual eu queria chegar. Esta interpretação do Jude Law vai ser muito, muito interessante. Por um lado, ele tem de canalizar ali o Michael Gambon, que foi o ator que fez se eu não estiver enganado, agora espero não Foi estar... o segundo ator, não é? Foi o segundo ator, sim. O segundo ator, o Michael Gambon, que fez a interpretação do Dumbledore que mais nos ficou na cabeça,
Exato. Por um lado, o Jude Law vai ter de canalizar o Michael Gambon e vai ter de basicamente fazer a sua imitação da interpretação do Michael Gambon para realmente transmitir que são a mesma personagem, que são a mesma pessoa. Mas, para além disso, ele tem o trabalho adicional de criar esta ambivalência e esta ambiguidade moral que tem a personagem do Dumbledore nesta altura. Se eu não me engano, e de certeza que me sabes corrigir nisto, mas nos últimos livros do Harry Potter, no sétimo, percebemos muito mais e pela primeira vez acerca do passado do Dumbledore e percebemos que ele nem sempre foi este avôzinho benévolo e espertalhão que nós ouvimos. Ele tem um passado problemático e tem um passado no qual tomou decisões que não foram as melhores. E eu espero que a interpretação do Jude Law transmita ainda alguma dessa ambiguidade moral dele. Exato. Mas para além disso, como tu disseste, o trailer é fantástico. Eu percebo perfeitamente o que tu queres dizer em relação ao primeiro filme e àquilo que este trailer nos diz acerca do segundo filme. É muito mais épico, o confronto é muito maior, as consequências e aquilo que eles têm a ganhar e a perder é muito mais pesado. E eu gostei imenso de ter esta sensação deste segundo filme que agora é que as coisas vão começar a ficar sérias. Yeah. Olha, é assim, eu estou aqui a ver, portanto, eu agora estou em modo full Potterhead, ok? E já que nós já passámos do tempo, eu estou-me a cagar e vamos aqui full Potterhead, ok? Vamos a isso. E eu estive aqui a ver, por curiosidade, para assim, pá, eu não sou assim, há Potterheads melhores do que eu, ok? Eu preciso de me informar. Mas pronto, eu fui aqui ver quando é que o Dumbledore nasceu. O Dumbledore nasceu em 1881. E o Scamander nasceu em 1897. Portanto, eu acho que o Dumbledore não foi professor do Scamander, porque não podia ser. Portanto, muito provavelmente os dois andaram juntos em Hogwarts e foram alunos ao mesmo tempo. Tipo, talvez o Dumbledore estava no último ano e o Scamander no primeiro, algo assim. Talvez. Não, pera. Quando é que tu disseste que o Scamander nasce? 1897. E 97. E o Dumbledore? 1881. 1881. Eles ainda têm 16 anos de diferença. Isso é suficiente para um deles ser professor do outro. Talvez. Ou então o Dumbledore poderá ter sido professor do Scamander, mas muito no início da sua carreira. Quase de certeza, mesmo no início da carreira, sim. Exatamente. Agora, quando é que o Dumbledore se tornou o Headmaster de Hogwarts? Isso é um detalhe engraçado que se vê ali no trailer. Porque no trailer não dá a sensação de ele ser o Headmaster. É assim, olha, está aqui. O Dumbledore entrou em Hogwarts como aluno em 1892. Certo. Ok? Portanto, 5 anos... 5 anos antes do nascimento. Antes do nascimento. Portanto, eles não podiam ter andado os dois em Hogwarts ao mesmo tempo como alunos. Agora, quando é que ele se torna o Headmaster? Mas pronto, porque assim, no trailer dá a entender que ele já é o Headmaster de Hogwarts. Ok, está aqui. Portanto, o Dumbledore tornou-se Headmaster. Então, não pode, porque assim, o Dumbledore tornou-se Headmaster entre os anos 65 e 71. Não está bem definido. Ok? Portanto, foi depois destes filmes. Portanto, passa-se depois destes filmes. Ok? Portanto, ele estando... Porque ele claramente está na sala do Headmaster, não é? Eu não sei, portanto, sabes que ou não. Se calhar não é? Eu vi aquela cena, a primeira coisa que me veio à cabeça é que ele está na sala de proteção contra as artes negras. Ok. Não sei se é, não estou a basear isto em nenhum detalhe específico. Foi mesmo só, eu vi aquilo e pensei, aquilo é a sala da proteção contra as artes negras. Sim, porque assim, mas pronto, poderá ser. O Dumbledore foi professor de transfiguração, portanto, poderá ser a sala de aula dele. Ou isso, de transfiguração. Também pode ser. Agora, eu estou agora com isto tudo que nós estamos a desvendar,
estou muito interessado para ver se eles vão mostrar o Headmaster de Hogwarts dessa altura. Isso era giro. Porque ele é apenas um professor de transfiguração. Portanto, lá está, ele foi o professor de transfiguração do Scamander e foi aí que começou a relação entre os dois. E claro, agora eles partem para onde? Porque é assim, toda a gente sabe da famosa batalha entre o Dumbledore e o Grindelwald. Portanto, o Dumbledore derrota o Grindelwald e aí acaba a era de terror do Grindelwald. E o Dumbledore ganha a Elder Wand depois dessa batalha. Portanto, mas tudo para trás não há informação. Portanto, a J.K. Rowling pode inventar o que quiser, não é? Exato. Portanto, assim, agora o que é que os dois andam à procura? Porque claramente os dois partiram em busca de algo, não é? Agora, o que é? Porque o Grindelwald parece que está preso ainda. Porque ele apareceu todo com barba e cabelo branco, mas numa espécie de um veículo com horrors, né? Sim, ele está ali com umas varinhas apontadas à cabeça. Exato, portanto, ele supostamente está preso ainda. Deverá libertar-se no final do filme, digo eu. Não sei, mas há ali uma cena no início do trailer em que eu acho que é o Grindelwald de pé, de costas para a câmara, frente a uma audiência enorme de gente. Portanto, nessa cena... Sim, mas houve. Isso pode ser a última cena do filme. Verdade, pode ser. Estás a perceber? Mas não sei, tipo, porque assim, isto aqui é uma série de 5 filmes. A batalha entre o Grindelwald e o Dumbledore vai acontecer no último filme, óbvio, não é? Pelo meio, eles vão ter que contar, eles são obrigados a contar a história da juventude do Dumbledore. Portanto, tudo o que aconteceu entre o Dumbledore e o Grindelwald, como é que nasceu a sua amizade. Exato. E não só, porque sabemos que o Dumbledore é gay, portanto, rumores também dizem que o Dumbledore tinha uma relação amorosa com o Grindelwald. Portanto, também tem que mostrar a irmã, o que aconteceu com a irmã, o que aconteceu com os pais do Dumbledore, porque isso é muito importante para a criação da personagem do Dumbledore, porque o Dumbledore, todas as mágoas do Dumbledore e todas as decepções do Dumbledore e tudo o que ele se arrepende vem da irmã, vem do que aconteceu com a irmã e do que isso despoltou o crescimento do Grindelwald e tudo mais, não é? Exatamente. E também nós temos que saber, e também tem que ser mostrado, o fascínio do Dumbledore pelo lado negro da força? Não. Não, pelo... porra. Os Horcruxes? Não é Horcrux, é os outros. A Elder Wand, a capa de invisibilidade como é que isso se chama? Eu sou um péssimo Potterhead. Estás a desiludir. Deathly Hallows. Os Deathly Hallows, exato. Exatamente. Portanto, o Dumbledore era obcecado pelos Deathly Hallows. E, curiosamente, o Grindelwald só tomou conhecimento pelos Deathly Hallows através do Dumbledore. Portanto, e o Dumbledore meio que amaldiçoou o Grindelwald com isso. E o Grindelwald caiu para o lado negro da força, como tu disseste, né? E depois os papéis inverteram-se, né? Com a morte da irmã, o Dumbledore caiu em si. Exato. Isto aqui é mau, tipo, eu estou a ir por um caminho mau e vou recuar, né? E foi aí que nasceu a divisão entre o Dumbledore e o Grindelwald. Portanto, eu quero ver isto tudo nos filmes. Sim. Agora, se vai ser já neste filme, não sei. Mas eu adorei o trailer. E podemos falar sobre Harry Potter até amanhã. É verdade. Eu quero só dizer que a Sara passou por aqui, tocou-me no ombro porque ela é uma Potterhead aparentemente maior do que tu e corrigiu que são os Deathly Hallows e não os Deadly Hallows. São os Deathly. Deathly Hallows. Mas há um F ali pelo meio. Há um F, ok. Escapou.
Mas sim, olha, eu adorei o trailer. Foi muito bom. Foi, epá, só o trailer, para mim, foi muito melhor do que o primeiro filme. É para ti, porque deu ali uma sessão épica, meu. E no final, quando nós vemos o Scamander e o Dumbledore a porem as varinhas no chão, e parece tipo, que vem tipo uma parede de energia. Alpha. Dude, os meus pelos, esquece. Tão bom. Tão bom, meu, tipo, mesmo brutal. Completamente. Porque foi isso que faltou no primeiro filme, sabes? Faltou tipo ali um quê de épico, quê de Chanan, estás a ver? Compreendo E perfeitamente. E este trailer deu isso. Portanto... Yeah. Já só faltam 6 meses. Sim, é em novembro. Está quase, meu. Está quase. Passa rápido. Passa rápido. Bom, pessoal, é assim, já estamos no 1h05, portanto já passou aqui 15 minutos do normal, mas não faz mal. Harry Potter perdoa tudo. É verdade. Harry Potter e Vingadores, portanto isto aqui é... Estamos ao rubro. É verdade. Portanto é assim, opá, agora que vocês já ouviram neste episódio, vão ver outra vez o trailer de Guerra do Infinito, porque merece, de certeza absoluta. Eu estou a falar no passado, mas de certeza absoluta que merece ser visto outra vez. Nós também neste mês estamos a ver o trailer pela 30ª vez. Completamente. E bom, pessoal, para a semana estamos de volta com mais hype e mais Coop Geek Show. Gui, bom fim de semana. Bom fim de semana para ti também. E abraço a todos. Tchau, pessoal.